Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém? Bem amados, chegamos ao capítulo, chegamos, na verdade, à carta de Paulo aos Colossenses. Amém? Chegamos à carta de Paulo aos Colossenses. É o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E estarei fazendo uma abordagem sob a inspiração do Senhor, da carta à igreja em Laodiceia. Depois eu faço a abordagem dos capítulos de Colossenses. Amém, amados? Depois eu faço essa abordagem dos capítulos de Colossenses. Pastor Mário, por que você vai fazer a abordagem, então, da carta de Paulo à igreja em Laodiceia? Eu vou explicar o motivo para vocês. Deixa eu só fazer essa configuração aqui do Instagram, da rádio. Toda vez a internet fica enganando a gente aqui. Mas agora vai. É que essa igreja em Colossenses, ela era perto de Laodiceia. Outra coisa que eu quero pedir aos irmãos é uma compreensão que de vez em quando a voz está falhando, porque no momento estou ficando muito gripado, mas graças a Deus ainda dá para falar com vocês. A cidade de Colossos, ela era localizada perto de Laodiceia, no sudeste da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. E aí eu vou estar depois falando sobre a igreja de Colossenses. Mas, por inspiração divina, me veio ao coração, por conta da proximidade e da localização da igreja de Colossos com a cidade de Laodiceia, eu volto a dizer, me veio ao coração falar com os irmãos sobre a carta que é a 7ª carta à igreja de Laodiceia. E diz assim Apocalipse 3, verso 14 em diante. Só são 8 versículos, não custa nada dar uma lida, E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Interessante, né? Esta carta à igreja de Laodiceia. A gente percebe dos escritos de Paulo, como já pontuei na abordagem anterior, que há assuntos que são cíclicos. A verdade é que os assuntos da Bíblia são cíclicos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas por outro, a gente está voltando a ele. A situação se repete. Não é? É como dizem os especialistas, historiadores, que as histórias basicamente se repetem, só mudam os personagens. As verdades de Deus, não que haja limite, ao contrário, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Né? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, mas como também já abordei, nós somos muito limitados, somos muito esquecidos. Né? A memória do ser humano, que olha, pense num HD extraordinário, melhor do que qualquer computador que você possa conhecer, mas a memória humana, ela quando não está com falhas, né? Como, por exemplo, uma doença de Alzheimer, ela é extraordinária. Ela absorve, ela guarda muita coisa. E quando necessário, aquilo que está guardado aflora. Não é? Aquilo emerge. Louvado seja Deus. Mas nós somos muito esquecidos. Ao mesmo tempo, parece que a memória fica curta. E aí Paulo, quando escreve aos Efésios, vimos isso em Filipenses, vimos isso em outros momentos, e vamos ver em outros momentos, Paulo trazendo à memória essa questão que eu acabei de tratar, e trazendo à memória fatos e assuntos para esclarecer o povo de Deus. Como são cartas diferentes, igrejas diferentes no sentido de localidade, essas igrejas aqui, não é que exista mais de uma igreja, é por conta do grupo de pessoas em lugares diferentes, em Colossos, em Laodiceia, em Filipe, em Corinto, em Roma, não é? Louvado seja Deus. Aí Paulo trata de assuntos para, inclusive, combater, que é uma das motivações do seu escrito para a igreja de Colossos, combater os falsos ensinamentos que falsos, né, que são percebidos pelas refutações que Paulo faz quando ele traz os seus ensinamentos, porque não há na carta de Colossenses
uma clareza das heresias tratadas pelos falsos profetas, pelos falsos ensinadores. Não há uma clareza, não é? Mas subentende-se que pelas refutações de Paulo havia uma mistura estranha de ensinamentos cristãos com tradições judaicas, com tradições judaicas extra-bíblicas, diga-se de passagem, fora do contexto velho testamentário, bem como filosofias pagãs, o que subvertia e substituía a centralidade de Jesus Cristo. Inclusive, é aqui em Colossenses que Paulo, deixa eu ver se é aqui que eu acho, Paulo dá uma declaração sobre Jesus Cristo, que eu acho muito formidável, até porque eu sou monoteísta. Eu defendo a crença em um só Deus. E eu digo que Jesus é Deus em forma humana. Eu digo que Jesus não é uma segunda pessoa divina. Eu digo que Jesus é Deus em forma humana. Inclusive é o Emmanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Isso é monoteísmo. E é aqui em Colossenses, fui feliz em achar o versículo de número 15, que Paulo diz que Jesus Cristo, né? Ele se refere a Jesus Cristo aqui no versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é Deus visível. Amém? Jesus não é um Deus. Jesus é Deus visível. Jesus é Deus palpável. Jesus é Deus em carne e osso. Jesus é Deus presente no meio de nós. É o Emmanuel. É o Emmanuel. Aleluia. Mas vamos voltar a falar de Colossenses na próxima abordagem. Vamos para esta carta à igreja de Laodiceia, que torna-se praticamente uma igreja conterrânea, pela proximidade, eu considero. Não? E me veio a inspiração de falar sobre a igreja de Laodiceia nesta oportunidade, aqui no quadro A Voz do Divino, momento que eu ministro a palavra de Deus. Para quem não sabia, é sempre a partir das 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, com a graça que nos é dada do Senhor. A esta igreja foi escrito acerca da fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Isso aqui é o anjo do Senhor falando à igreja, e esse anjo do Senhor é uma referência a uma teofania, e teofania refere-se a Deus em forma de anjo. Esse anjo do Senhor era o anjo do Velho Testamento que se permitia receber a adoração, porque ele trazia as credenciais de Deus. Ele era Deus em forma de anjo. Porque é importante entender que Deus é espírito. Então Deus se manifestava em forma de anjo, como Deus se manifestou em forma de uma pomba,
como Deus se manifestou em forma de uma coluna de nuvem, em uma coluna de fogo, como Deus se manifestou em fogo na sarça ardente, né? E a última, vamos dizer assim, forma dessa manifestação é quando ele assume forma humana e recebe o nome de Jesus. Isso está na narrativa de Mateus e de Lucas acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Prova é tanta que termina todas essas cartas de Apocalipse dizendo que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse Espírito com letra maiúscula é referência ao Santo, é referência a Deus, que é Jesus Cristo em forma humana. Então estamos falando da mesma pessoa com manifestações diferentes. Estamos falando da mesma pessoa com manifestações diferentes. Inclusive esse Espírito que fala à igreja é o Santo, que é Deus. A terminologia é santo, é uma aplicação à sua atribuição de santificar. E o que é santificar? Santificar é separar do pecado e aproximar de Deus. Se santificar é você se afastar do pecado e se aproximar de Deus. É você melhorando na sua relação com Deus. É você se adequando aos ensinamentos de Deus. É você coadunando os princípios divinos aos seus pensamentos, às suas linguagens, à sua linguagem, às suas atitudes, aos seus procedimentos, enfim. Claro que estamos longe de sermos perfeitos. Por isso que o processo em nós é de santificação, de abandono das coisas erradas e a prática das coisas certas. E terminamos, inclusive, a carta de Paulo aos Filipenses. Olha, voltando nós a Filipenses. O apóstolo dizendo, né, que, aleluia, tudo que for honesto, tudo que for decente, tudo que for de boa fé, não é? Aqui, ó, Filipenses 4, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, verso 8. Isto é o exercício da santificação. Amém? Isto é o exercício da santificação. A prática do que é honesto, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é de boa fama, deve ser a nossa prática. Louvado seja Deus. E esta é a ação do Espírito comumente chamado Santo, também conhecido como Espírito de Cristo, Paráclito, Espírito de Deus, Espírito da verdade, porque nos guia na verdade. Aleluia. E ele nos conhece profundamente. Ele conhece, por ser Deus, conhece nosso deitar, nosso levantar, nosso pensar, conhece. Nos conhece por dentro, perscruta o nosso espírito. Acho muito bonita essa palavra, quando li na Bíblia. Ele perscruta o nosso espírito. Meu Deus, isso é muito profundo. Aleluia. Ele vai onde ninguém pode ir. Ele chega onde ninguém pode chegar. Só quem pode julgar é Ele.
interessante me vindo esta palavra ao coração, me vem a lembrança que um dia desses eu estava ao volante e me veio ao coração sobre o juízo divino. Inclusive foi uma palavra que eu recebi de Deus no último dia do ano passado, do ano de 2024. Eu estava no sofá, muito doente, estava com a broncopneumonia e orando a Deus, me veio 4 palavras que eu até ministrei, está aqui no YouTube, Acorda Bênção, né? Inclusive, deixa eu até fazer esse meu comercial aqui. No YouTube Acorda Bênção tem a abertura dos 7 selos. A abertura dos 7 selos, quem quiser ouvir essas ministrações, modéstia à parte é forte. O toque das trombetas, eu só faltei terminar as trombetas e entrar nos cálices. Eu acho que eu ministrei sobre os cálices, eu vou até ver, porque era um projeto que eu estava desenvolvendo, quando estava de madrugada, no Acorda Bênção, né? Inspiração que recebi do Senhor, na época de carnaval, inclusive. Até foi uma confirmação de Deus, aquele movimento que teve de Ivete Sangalo e Baby Consuelo. O Senhor me trouxe aquela palavra ao coração, fale sobre os finais dos tempos. Fale sobre os finais dos tempos. O Senhor me deu essa direção. Aí eu vou falar sobre os selos, as trombetas e as taças. Aí quando eu estava no momento, eu tinha tido uma como é o nome que chama, rapaz? Eu estava tendo uma intercorrência, né? Que a gente usa popularmente como uma recaída, porque eu estava doente, eu tive uma broncopneumonia no começo do ano, e carnaval, se eu não me engano, foi em março de 2024. Aí eu tive uma intercorrência, ou seja, eu não me curei da broncopneumonia e teve a famosa recaída, que na técnica de enfermagem a gente chama de intercorrência. Aí nesse período, aí eu vi na reportagem, porque isso repercutiu muito grande, né? Baby Consuelo, que se declara evangélica, estava no carnaval da Bahia, tocando lá, e passou com o trio onde estava lá a artista, a Ivete Sangalo, e aí uma estava parada e a outra andando, não sei. Eu sei que Baby Consuelo disse que o apocalipse está chegando. Aí a Ivete Sangalo disse, se o apocalipse chegar, a gente maceta o apocalipse, né? Aí foi aquela discussão toda, aquele movimento todo, mas foi bom, né? Porque trouxe para as pessoas um despertar sobre que quem nunca tinha ouvido falar de apocalipse passou a ouvir. Quem nunca tinha ouvido falar da volta de Jesus passou a ouvir. Deus usou Baby Consuelo, eu não tenho dúvidas disso. E usou a Ivete Sangalo também, porque se não tivesse esse clima de 2 gatos dentro de um saco, não tinha a repercussão que teve. Entende? Foi interessante. Deus se utilizou da situação para falar com o povo, inclusive brasileiro, e com o mundo, né? Porque aquilo repercutiu no mundo. Deus tem as suas formas de falar, aleluia. Deus tem as suas formas de falar. O que é que você acha? Faz o comentário depois da live, agora não, porque não vai ficar registrado. Depois da live, faz os comentários no Instagram, faz os comentários no YouTube. Eu vou dar aqui um aviso que normalmente eu esqueço, mas eu já falei fora antes de entrar na live, mas eu vou dizer. Que quando eu saio do Instagram, eu continuo no YouTube da Rádio Tamandaré. E é importante que vocês interajam comigo, tem muita gente acenando aqui para mim no Instagram, mas faz o comentário depois da live, tá? Por favor. Faz o comentário depois da live. Live é ao vivo. Quando a gente diz live ao vivo é porque é redundância, é isso, né? Live já é ao vivo, tá? Aí você, depois da live, faz comentário
na live, tanto no Instagram como no YouTube. O que é que você acha disso? Não é? O que é que você achou disso? Passou, mas é uma coisa interessante. Foi uma coisa interessante. Mas vamos lá. E eu até pontuei que Apocalipse não se trata de tragédia. Apocalipse não se trata de catástrofe. Se bem que o cenário, pelas aberturas dos selos, pelo toque das trombetas e pelo derramar das taças, o cenário é catastrófico. Mas Apocalipse significa revelação. Amém? Apocalipse significa revelação. Não quer dizer catástrofe. A gente faz essa ideia tumultuada da natureza, do mundo, do caos. A gente faz essa imagem, né, catastrófica no cenário por conta desses episódios das aberturas dos selos, trombetas e toque das trombetas e derramar das taças. Inclusive essas abordagens estão no YouTube. Acorda Bênção, quem quiser acompanhar em modéstia à parte. Está muito edificante. Mas Apocalipse fala de revelação. E esse Espírito do qual estou falando, o Santo, o que diz às igrejas, não é? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, porque você lê em Gênesis que no princípio, como é que começa a Gênesis? No princípio pairava o Espírito de Deus sobre a face das águas. É isso aqui, é esse Espírito, aleluia. Amém, amados? Chamando a igreja à santificação. A missão de Deus com essa manifestação de Espírito Santo, não é que o Espírito Santo seja uma terceira pessoa divina. É importante entender isso. Do jeito que deve se entender e aprender que Jesus não é uma segunda pessoa divina, ele é Deus em forma humana, o Espírito Santo não é a terceira pessoa divina. Não existe três deuses. O Espírito Santo é Deus operando nos seres humanos, chamando os seres humanos ao arrependimento, chamando os seres humanos a uma decisão para Deus, chamando os mornos a serem quentes, chamando os frios a serem quentes, enfim, chamando as pessoas que estão em cima do muro descerem para o lado de dentro, chamando as pessoas que estão com um pé dentro e outro fora a botar os dois pés para o lado de dentro. Aleluia. E eu estava, como eu disse, meditando ao volante um dia desses e me veio a palavra juízo de Deus do coração, que, como eu estava falando, foi uma das palavras que o Senhor me deu no último dia do ano de 2024. E aí, essa ministração, inclusive, foi a minha primeira ministração de 2024, está no YouTube, Acorda Bênção também. Escuta que está uma bênção. É só procurar aí no YouTube que acha. Me veio sobre juízo. E aí, o Senhor me fez a seguinte reflexão. Que o juízo de Deus, ele é misericórdia. Não estou dizendo que Deus vai passar a mão por cima de todo mundo. E não vai. E não vai. Já está determinado que um grupo vai ficar do lado direito, outro grupo do lado esquerdo. E volto a dizer, não confunda isso com esses movimentos políticos. Não tem nada a ver. Já até mostrei um texto na Bíblia que não tem nada a ver isso. Não é? Pessoal, porque essa onda, não é, de polaridade política no Brasil está um horror, isso estraga, e isso entrou dentro da igreja evangélica, e misericórdia, tudo errado. Os pastores usando os púlpitos para defender bandeira
de fulano, de Beltrano e Ciclano, em vez de falar de Jesus. Eu me lembro que no último dia, na última semana das vésperas da eleição, a presidência no Brasil, eu fui para um culto a fim de ouvir uma ministração, uma pregação, uma palavra e tal, porque a gente ministra e precisa ser ministrado, né? Aí tava lá toda a profecia, fulano, eita, fulano vai ganhar, Beltrano vai ganhar, Beltrano vai perder, sei que. Final do tudo, deu tudo diferente. Mas o pessoal ficou tão coisado que ficou dizendo que quem ganhou perdeu, que quem perdeu ganhou. Aí pensa, é uma complicação danada. Aí não tem nada a ver. Estou até procurando, eu vou até procurar esse versículo que eu mencionei aqui em Apocalipse, em Coríntios, dia desses, a gente falando sobre isso, né? Quer dizer que essa questão de no dia do juízo, um ficar do lado direito, outro ficar do lado esquerdo, isso tem nada a ver com movimento político, viu, irmãos? Preste atenção, para não estar beirando a blasfêmia, né? Mas já está determinado. Como está determinado que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Já está determinado que nem todos entrarão no reino dos céus. Não é que Deus vai mandar as pessoas para o inferno. Já disse, as pessoas vão com seus próprios pés, porque o caminho já está aberto, o largo e espaçoso que conduz à perdição, o estreito, apertado que conduz à vida. Em que caminho tu estás? Se tu estás no caminho largo e espaçoso, tu vais para a perdição, tu vais ficar do lado esquerdo. Tu estás no caminho estreito e apertado, tu vais para o céu, vais ficar do lado direito. Não é? E aí me veio ao coração que juízo, o juízo de Deus é misericórdia. Ele estará recheado de misericórdia, porque Deus entende a gente. Eu sei as tuas obras. Deus nos conhece. Às vezes nós julgamos as pessoas pela aparência má e pela aparência que a gente entende não ser má. A gente às vezes rotula a pessoa. Fulano parece que é crente por causa da veste, por causa de usar ou não maquiagem, por causa do cabelo grande ou curto, por causa de ter ou não tatuagem. Não sou a favor de tatuagem, né? Diga-se de passagem. Mas se eu for falar do que eu sou a favor, do que eu sou a favor, não vem ao caso. Eu acho que não se deve, porque tem umas até que são bonitas, tal, mas eu particularmente não tenho nenhuma. A única que eu tenho é no peito de uma queimadura que eu sofri quando era garoto. Ficou a marca, a tatuagem. Esse negócio ali, viu, Sérgio? Misericórdia. Por isso que quando eu vou fritar um peixe, eu pego uma toalha e cubro a minha mão todinha, porque até essa picada do óleo tenho raiva. Quem já sofreu queimadura sabe do que eu estou falando, né? É um carnaval para eu virar o peixe assim na frigideira. Essa picadinha de óleo. Pá, meu Deus do céu. Mas o juízo será miséria. Por quê? Porque Deus, olha, irmão, não tem ninguém que conheça você melhor do que Deus. A Bíblia diz que Ele formou o nosso espírito. Deus conhece a tua personalidade. Aleluia. Não que isso vá fazer você ser absorvido no dia do juízo. Preste atenção. Mas isso vai pesar. Isso vai pesar. Isso pesa na justiça comum. Não a personalidade da pessoa, mas se está havendo um transtorno de personalidade. Na justiça comum, a pessoa é julgada e não é assim para bufo, não. E vai depender também do advogado, né? Um advogado bom vai atrás de laudo, vai fazer teste neurológico, teste psiquiátrico, vai fazer um monte de coisa para
absolver o seu cliente e ou diminuir a sua penalidade, porque ele fez baseado nisso e naquilo outro, respaldado nisso e naquilo outro, né? A diferença de quem mata e de quem mata. Às vezes há quem mata por maldade, por violência, por brutalidade, mas às vezes há quem mata por legítima defesa. E isso não significa que seja justificável matar. E pelo amor de Deus, não invente de matar ninguém com a alegação que foi em legítima defesa, porque a ordem de Deus é não matarás. Não é? Aí você diz, então a ordem é morrerás? Não, não é para também morrer, né? Mas não matarás. É melhor fugir de problema. Fuja de problema. Evite se meter em problema. Né? Mas Deus, olha, Deus entende. Eu quero dizer a você que Deus entende. Então o juízo vai ser com essa visão do divino. A Bíblia diz, inclusive, preste atenção, para você entender como Deus é tremendo. Preste atenção isso aqui. Aí você não tem nada a ver, mas tem a ver. Escute. Venerado seja entre todo marido leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Porque a gente lê que quem se prostitui não entrará no céu, quem é adúltero não entrará no céu. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus é quem vai julgar, porque que existe o adúltero e o adúltero. O prostituto e o prostituto. Pastor, Deus defende a prostituição? Não, Deus não defende a prostituição. Mas o que tem de mulher, talvez, que estejam me ouvindo, que são e que já foram prostitutas, e sabem por que estavam metidas nessa situação, e algumas porque estão. Não justifica. Não justifica. Mas vai evangelizar como eu evangelizava na Praça do Diário, no centro do Recife? Vai evangelizar? E na época, hoje mais não. Hoje a gente tem onde botar essas mulheres. Hoje eu tenho onde botar essas mulheres que querem sair da prostituição. Hoje eu posso encaminhar para uma casa de apoio. Hoje eu posso. Mas quando mais novo na fé, evangelizando na Praça das Mães, meu Deus, era tanta prostituta. E aí, uma se entregou para Jesus. Irmão, eu era pastor. Irmão, eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero sair dessa vida. Mas, dizia ela, eu não tenho profissão, eu praticamente moro na rua e eu me prostituo para poder ter o que comer, para poder pagar um aluguel. Justifica? Não justifica, né? Mas explica. E agora? Como vou fazer para ajudar essa pessoa a sair dessa vida? Eu me lembro que dei uma palavra para ela, porém nunca mais a vi, porque eram muitas mulheres ali, prostitutas, na cidade, no centro do Recife. Como ainda parece que tem um bocado, nunca mais andei de dia do Recife, nem ando de noite, né? Mas eu evangelizava ali na Praça das Mães. Na Praça das Mães era outra praça que eu evangelizava. Isso era na Bomba do Emetério. Era na Praça do Diário, da Dantas Barreto. Evangelizei muito ali, com um grupo de irmãos que tínhamos ali. Justifica? Não. Mas é muito fácil chegar e criticar, apontar o adúltero. Não estou encobrindo o adultério, mas a Bíblia que está dizendo, Deus julgará, porque existe o adúltero e o adúltero. Porque o que é o adultério? Tem gente que acha que adulterar é só trair o outro, trair o cônjuge. Tem muita gente hoje que está casada e está em adultério, porque quem está em segundo casamento com outro cônjuge vivo, aí tem gente que não gosta de mim por causa disso. Mas quem está em um segundo casamento com outro cônjuge vivo está em adultério. Está em adultério. A luz da Bíblia está em adultério. Só está livre quando um morrer. Aí é todo mundo que vai para o inferno? Não. É Deus quem vai julgar. Porque Deus sabe por que você está em estado de adultério.
Aí tem alguns pastores que olham para mim, não, porque isso aí é doutrina da denominação X, Y, Z. Não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Louvado seja Deus. Amém? Mas o Espírito chama a santificação e o Senhor diz, eu sei as tuas obras. Pastor, então eu estou no segundo casamento, eu estou em adultério, o seu estado é de adultério. Estou condenado? Não estou dizendo. Quem vai julgar você é Deus. Você casou de novo porque você sentiu a necessidade de ter uma pessoa, de se restaurar emocionalmente. Não é? Tem gente que não consegue, porque acha que nunca mais vai ser feliz, que nunca mais vai amar ninguém, que nunca mais vai ser amado por ninguém. Tá, só é ruim. Não é? Mas é importante entender que não se pode estar vulgarizando. Como nos dias de Noé, a Bíblia diz que casavam-se e davam-se em casamento. Eu fui um colega, faz tempo, esse irmão até já dorme no Senhor. Esse irmão já até dorme no Senhor. Ele me convidou para ir para um encontro de casais na igreja dele. Eu disse, eu não gosto de participar dessas coisas não. Não, pastor, posso dar a palavra? Então eu não gosto. Porque eu penso que nós pastores devemos ensinar os crentes na igreja a serem crentes no culto da escola bíblica, no culto de domingo. Por isso que todos os nossos cultos no templo do corpo de Cristo sempre são, e quando voltar a atividade presencial do templo do corpo de Cristo, todos os nossos cultos sempre serão uma escola bíblica. É igual aqui a voz divina. É a escola bíblica. E ali eu ensinava como ensina as pessoas a serem crentes em Jesus. Serem crentes em Jesus. E ser crente em Jesus é ser um bom esposo, é ser uma boa esposa, é ser um bom pai, bom filho, é procurar fazer as coisas para a glória de Deus. Aí, resultado. Eu, quando, por exemplo, estava com uma congregação em determinado bairro, teve um casal que chegou para mim, o marido. Pastor, deu encontro de casal na igreja? Eu disse, porque não, porque a minha mulher, ele queria que eu falasse na igreja, no púlpito da igreja, que a mulher dele deveria permitir ele fazer com ela. Aí depois, ela sem saber, veio a mulher, pastor Mário, deu um encontro de casal na igreja, porque meu marido quer fazer isso e aquilo outro, eu não sei o que, isso e aquilo, lá. Aí ela queria que eu ministrasse, veja as motivações, que eu ministrasse um encontro de casal, para dizer ao marido dela em púlpito do que não poderia. Irmã, venha para a igreja, a senhora também para os cultos, venha para os cultos. Não iam para os cultos, não iam para os cultos. Aí o colega me chamou para ir para o encontro de casal na igreja dele, eu fui. Eu disse, Barão, eu não gosto, eu fui. Aí eu comecei a falar, aí eu falando, falei sobre isso aqui. Que aos adúlteros Deus julgará. E quem está no segundo casamento com outro cônjuge vivo, está em estado de adultério. Meu irmão, aí depois, depois do culto, eu preguei, né? Eu dei a palavra. Eu sei que, eu não sei se era porque a igreja era tradicional, eu não escutei muita glória, não. Aí, quando terminou o culto, o irmão me deu um presente, me deu uma Bíblia, disse, mas pastor Amaro, meu Deus do céu. Aí, o que foi, minha bênção? Pastor, o nosso pastor está nos 5º casamento. Aí eu disse, aí a culpa não é minha não, a culpa é tua. Porque eu sabia, eu disse a tu que não queria ir, né? Eu disse a tu que não queria ir. Aí, olha, irmão, é a Bíblia. Agora, está condenado? Não está condenado, porque quem vai julgar é Deus. A motivação, a necessidade, eu entendo. E outra coisa, eu abraço, eu acolho, eu pastoreio, eu amo e tal. Aí nós, é pena que o nosso tempo, eu estou dizendo que o tempo é pouco, a gente tem 1 hora de ministração para falar, mas não deu para terminar hoje Laodiceia. A gente faz amanhã, aí segunda-feira a gente fala de Colossenses, não é, Sérgio? Para quem quase não estava muito afim de falar, louvado seja o nome de Jesus. Eu disse a você que o Senhor deu inspiração, Serginho, não foi? Aleluia. Aí essa palavra está mexendo, né, irmão? Essa palavra está mexendo. Mas eu quero terminar, para ficar alguma mensagem assim de hoje, é que Deus te conhece. É que Deus quem te justifica, é o Senhor quem te justifica. Deixa eu dizer uma coisa aqui que é forte. Não liga para esses apontamentos de quem quer que seja, não, porque, primeiro, quem paga tuas contas é tu.
E segundo, quem te conhece é Deus. Ele sabe da tua estrutura, ele te entende. Ele te entende. Deus, por incrível que pareça, ele não faz juízo de valores para nós neste momento. O dia do juízo vem, aí o departamento. Mas agora, Deus não faz nenhum juízo de valores. O que ele quer é que você se resolva. Se resolva para ele. Se resolva para Deus. Saia de cima do muro, desça para o lado de dentro. Aleluia. Se está com um pé dentro, outro fora, põe os 2 pés para o lado de dentro. Tomara que fosses frio ou quente, ou seja, se resolva, se decida. Na próxima abordagem a gente continua com essa igreja de Colossenses. Precisa dizer que o que você ouviu foi a voz do divino? O que você ouviu foi a voz do divino. Momento de oração. Vamos